Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Muitas pessoas acham que os vilões de Dragon Ball são todos iguais, mas isso tá bem longe de ser verdade e no vídeo de hoje eu tô aqui pra provar isso, falando sobre os diferentes tipos de maldade e as suas representações em Dragon Ball. Mas é claro, não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar que é muito importante e também nunca esqueça de seguir a Crystal. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu não preciso de um Saiyajin inútil, como você, Nappa! Vegeta é o mal cultural, ou seja, ele é mau porque os Saiyajins eram maus. Toda a cultura deles, desde crianças, era sobre violência. E o Vegeta é assim justamente por ser o ápice dos Saiyajins, ou pelo menos é o que ele acreditava. E além de ser o Saiyajin mais maligno que a gente já viu canonicamente, ele era o príncipe dos Saiyajins e o maior prodígio de sua época. No caso porque ele não sabia da existência do Broly. E ele era pior até mesmo que o Rei Vegeta, porque o Rei Vegeta queria se rebelar contra o Freeza. Claro que era por questões de orgulho, porque o Freeza estava querendo roubar o Vegeta, mas ainda assim, o Vegeta nunca realmente demonstrou se importar com alguém além dele. E a única vez que ele vai mostrar isso é justamente quando está à beira da morte, onde é natural que ele esteja mais emotivo. Mas basicamente a fonte do mal do Vegeta é o próprio orgulho. Ele se sente na obrigação de ser o mais malvado porque ele é o mais forte, e o mais forte não precisa se preocupar com os outros. O mal do Vegeta vem antes até mesmo dele nascer, vem da cultura Saiyajin. Tanto é que o Vegeta mudou após conhecer outra cultura, a cultura terráquea. E os Saiyajins não nasceram especificamente malignos, mas eles se moldaram para ser assim durante séculos. Os Saiyajins têm tendência a destruir e a lutar, mas não necessariamente a serem malignos. É só porque fica mais fácil de arranjar uma briga assim. Outra coisa que pode ter influenciado o Calvo a ser desse jeito é o fato de que ele nunca teve um amigo de verdade. Afinal, as pessoas fingiam gostar dele por causa do poder dele. Então é natural ele se achar superior e achar que os outros são descartáveis. E os atos de maldade do Vegeta refletem um pouco disso. Quando ele mata o Nappa, que teoricamente era o seu escudeiro fiel, quando ele tira a vida de vários Namekianos enquanto procura as esferas, o fato dele ameaçar destruir a Terra só porque encontrou alguém que era mais forte que ele, e até mesmo aquele filler onde o Vegeta liberta um planeta de seu ditador só pra no fim destruir ele. Ele via todo mundo ao seu redor como se não fosse nada, mas ainda assim no fundo o Vegeta ainda tinha um pouco de humanidade, bem diferente do próximo vilão que vamos falar. Jamais os perdoarei, seus insetos. Vou fazê-los sofrer lentamente até que morram. Não escaparão. Preparem-se para morrer. Frieza é o mal tirânico, ou seja, ele acredita estar em uma posição de superioridade em relação a todo o resto. E nesse quesito, você pode até pensar que ele é parecido com o Vegeta, mas ele é bem pior. O Frieza, num geral, com menos tempo, tendo apenas uma saga, teve atos piores do que o Vegeta. O Vegeta, pelo menos, demonstrava o mínimo de humanidade. Acabe com Frieza, Kakaroto! O Freeza é justamente o completo oposto e isso é revelado no próprio design do personagem. Vamos ver a primeira aparição da forma final do Freeza como exemplo. Perceba como ele é simples, ele não tem relevos, não tem formas complexas. As suas cores no mangá são literalmente só preto e branco, e a sua expressão principalmente não passa o mínimo de humanidade, bem diferente de todas as outras formas que apareceram anteriormente. Então vamos comparar com o Vegeta. O Vegeta queria demonstrar que era o mais forte e o melhor, e por isso causava tanta destruição. Mas o Freeza não vai simplesmente ir lá e destruir uma civilização. Pelo menos não da forma simples que o Vegeta fazia. O Freeza sente prazer em tirar o livre-arbítrio das pessoas, em humilhar elas, o desespero delas não poderem fazer nada. O Freeza sente prazer na dor dos outros. Ele não quer se sentir superior assim como o Vegeta. Ele é superior. Ele é a criatura mais forte do universo. Ele não precisa ficar se afirmando. Diferente do Vegeta que era mal pela cultura dele, o Freeza era mal porque podia, simplesmente por ter a opção de ser mal. E eu diria que a diferença de maldade entre o Freeza e o Rei Cold é maior que a diferença de maldade entre o Rei Vegeta e o Vegeta. Até porque ninguém podia impedir o Freeza de ser mal. Ele escravizava quem era útil e tirava a vida de quem ele queria. E às vezes até mesmo sem motivo aparente. Mas a maior diferença é que para o Vegeta matar não tinha peso. A vida das outras pessoas não tinha peso. Já o Freeza sabe muito bem que a vida das pessoas tem peso, mas ele não se importa, ele faz isso porque gosta. E o mais interessante do personagem é que ele se esconde nessa máscara de educação e cordialidade, no ponto de que alguns japoneses dizem que ele seria um bom chefe na vida real. Mas com o tempo, com o decorrer da saga, ele vai perdendo isso. O maior exemplo que eu tenho é quando as esferas do dragão viram pedra e ele fica muito irritado. Mas o próximo é um pouco diferente, tanto do Vegeta quanto do Freeza. Esse foi um bom conselho. Mas fique sabendo que eu mesmo cuido do assunto ao meu modo.
Cell é o mal hereditário, ou seja, ele é mal porque está no DNA dele. Ele tem células do Freeza, do Vegeta, do Rei Cold, então ele literalmente nasceu mal. Mas a maldade dele vai amenizando à medida que ele vai evoluindo. Então quando ele vira perfeito, o intelecto dele faz com que ele seja menos mal. E a única coisa que faz com que ele continue sendo mal é o DNA do Freeza e dos Saiyajins. Então ele quer continuar lutando a qualquer custo, assim como os Saiyajins, e ele vai fazer qualquer coisa para chegar no seu objetivo, assim como o Freeza. Ele também, assim como ambos, não aceita perder, mas para isso ele precisa dar tudo de si, assim como os Saiyajins. Pois com o Freeza, literalmente a partir do momento que ele percebe que é mais fraco, ele quer destruir o planeta. Mas o Cell é relativamente mais simples quando se trata de maldade. Ele nasceu mal, mas o sangue Saiyajin começou a tomar conta dele, e consequentemente o desejo de batalha também. Então a sua maldade ficou um pouco mais de lado. Tanto é que antes do torneio ele literalmente não faz nada, e até mesmo salva a Terra de um asteroide. Ele não chega a ser um anti-herói, mas não é o mesmo vilão de antes. Olha pra ele, o infeliz ficou menor. Que bom, conseguimos, Vegeta. É provável que agora possamos acabar com ele. Mas o Kid Buu é a pura maldade, ou melhor, a pureza na maldade. Porque o Kid Buu é literalmente só maldade, ele nem consciência tem direito. E o mesmo equivale pro Janemba. A pureza na maldade deles é tão grande que eles ficam infantis. Os personagens nem ao menos sabem que são maus. Eles são tão malignos que ficam simples. É como se a própria maldade deles se anulasse. E eu acho interessante porque a pura maldade aqui é retratada bem diferente de como ela é retratada em outras obras. Janemba e Kid Buu são a maldade como se fosse uma força da natureza, ela é imparcial e eles não são cruéis. É como se fosse um terremoto ou um furacão. Eles são literalmente movidos pelo próprio instinto. Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado! Sou o próprio demônio! Broly é o mal supremo. Assim como Janemba e Kid Buu, ele é o puro mal. A sua existência se resume a ser mal, mas diferentemente deles, ele é consciente. Ele sabe muito bem que é mal e gosta disso. O Broly não tem nenhuma característica além da maldade. Perceba que Vegeta, Freeza, Cell tinham outras coisas. O Freeza é um tirano, ele queria dominar o universo. O Cell perde parte da sua maldade justamente pelo seu amor por batalhas. Já o Kid Buu é o mal puro e sem consciência. Porém o Broly é o mal puro, sem objetivo e sem nada. A sua existência se resume a fazer maldades. E a pior parte, ele gosta disso. E a frase do Broly define muito bem ele. Existem vários tipos de monstros em Dragon Ball, monstros infernais, mas o Broly é o próprio demônio. Ele não tem objetivos e não tem freios. O prazer dele é a destruição. E ele é provavelmente o único vilão de Dragon Ball que, se tivesse vencido, literalmente iria destruir tudo. Até que a única coisa restante fosse ele mesmo. E os atos de maldade do Broly resumem muito bem o próprio personagem. Um exemplo é quando ele destrói o planeta dos escravos dele, porque antes disso ele dá uma falsa esperança para eles. E não era a esperança de que eles iriam viver bem ou algo do tipo. A esperança era de que eles iriam morrer, mas o que ele fez foi muito pior. Ele literalmente obliterou o planeta deles da existência com todas as suas famílias e amigos. Fora o fato dele ter matado o Paragas a sangue frio, e de uma maneira bem brutal, porque ele não só foi esmagado na própria nave, como foi jogado no asteroide que estava na direção deles. Ou a cena onde ele literalmente ameaça tirar a vida do Gohan bem na frente do Goku. Kakaroto, você gosta mesmo do seu filho? Gohan, saia daqui. E ele literalmente tenta fazer isso. Ele só não consegue porque o Piccolo chegou lá pra farmar a aura. E é claro, não devemos nos esquecer que ele é mau pelo próprio poder e pelo fato de ser o ápice dos Saiyajins. Ele é o Saiyajin perfeito e como os Saiyajins deveriam ser. Tanto é que ele odeia o Goku pelo mero fato do Goku ser comparado a ele. Mas o que mais diferencia ele, por exemplo, do Freeza, é o fato de que sim, ele escolhe ser mau, mas ele não tem nenhuma ambição além de fazer suas maldades. Não vou deixar que destrua a humanidade! Humanos não passam de escória, e eles devem ser eliminados. Já o Zamasu pra mim é o pior tipo de mal, o mal egoísta e travestido de bem. E isso é algo que muitas pessoas não entendem sobre o personagem. O Zamasu é egoísta, ele é um personagem invejoso. A raiz de todo o mal do Zamasu é a inveja. Ele pode até dizer que o que ele tá fazendo é certo, mas a verdade é que ele tinha inveja dos mortais, principalmente da liberdade deles. O mestre dele, o Goasu, dizia o que o Zamasu podia e não podia fazer, enquanto os humanos estavam liberados para fazer a maldade que
que eles queriam, porque era como deveria ser. E ele é tão egoísta, arrogante e invejoso que até mesmo matou os outros deuses, porque os deuses têm que ser respeitados pelos mortais, mas só ele, e quem discorda dele não merece viver. Ele é o mal que não sabe que é mal, e eu sempre tratei o Zamasu como uma espécie de anjo caído, principalmente pela questão da inveja e da corrupção de alguém que deveria ser divino. E ele é tão hipócrita que ele odeia os mortais, mas o que ele fez para cumprir o plano dele? Roubou o corpo de um. E se eu não me engano, ele ainda mete o louco no anime dizendo que estava absorvendo os pecados da humanidade, o que é claramente mentira, ele só queria o corpo do Goku mesmo. E isso reforça mais a questão da inveja, porque o Goku era mais forte que ele. E vamos lembrar que inveja não é só você querer ter algo de outra pessoa, mas também você não querer que a pessoa tenha aquilo. E isso descreve muito bem o Zamasu. Ele é extremamente narcisista, acha que é o único deus que tá certo, o iluminado que descobriu que a humanidade era ruim. Basicamente, o Zamasu vivia mentindo pra si mesmo, pra se afirmar como certo e que a humanidade era um erro. E eu acho até engraçado as pessoas que dizem que o Zamasu era burro porque ele roubou o corpo do Goku, mas essa é uma das decisões que mais fazem sentido com o personagem, justamente porque ele ficou com inveja do nível de poder do Goku. E o Zamasu da outra linha do tempo não fez isso porque ele nunca conheceu o Goku, mas ele queria se afirmar como entidade e por isso pediu a imortalidade. E só pra finalizar sobre ele, eu acho interessante a diferença entre o anime e o mangá, porque o Zamasu do mangá é um pouco mais sincero, porque ele mostra muito bem que tá aproveitando o corpo do Goku e se divertindo muito completando o plano Zero Humanos, enquanto o Goku Black do anime ainda mantém muito dessa personalidade do Zamasu, o que faz sentido porque ele é o Zamasu e eu pessoalmente prefiro assim, mas eu também acho a versão do mangá interessante. Normalmente vivo no corpo dos outros como parasita, mas dessa vez é diferente. E por último, mas não menos importante, é o Baby, o mal que nasce do mal, ou a resposta do mal. E é interessante porque o Baby é bem parecido com o Zamasu. Ele também era extremamente invejoso e possuía o corpo daquele que ele mais odiava. Os dois também foram vilões que conseguiram o seu objetivo, mas se perderam no meio deles. E um detalhe que eu gosto bastante é o fato de que o Vegeta era o Saiyajin que ele mais odiava, porque era o mais parecido com o Saiyajin que trouxe a ruína dos Chifurudins, e também fazia parte de sua linhagem. E tem um momento especificamente do Baby Vegeta que eu gosto muito, que é quando ele se transforma em Ozaru e começa a destruir tudo, literalmente do próprio planeta, dando a entender que ele estava descontrolado, mas quando o Goku ia se aproveitar do descontrole dele, o Baby foi lá e mostrou que na verdade ele estava consciente o tempo todo. E um detalhe que eu gosto bastante do Baby é o fato de que ele sabe que é mal. Diferente do Zamasu, ele não acha que é justo, mas ele também acha que os Saiyajins merecem. E um paralelo entre o Baby e o Goku que eu acho muito interessante é que eles são literalmente o oposto da sua raça. Então os Saiyajins eram totalmente malignos e o Goku é bom. E os Tsufurudins eram bons, mas o Baby é maligno. E ambos são os últimos de suas respectivas raças. E o Baby, assim como o Vegeta, é um fruto dos Saiyajins. Só que ao invés da cultura, ele nasceu das ações malignas dos Saiyajins. Ele é a consequência direta dos atos deles. E é curioso o Baby possuir justamente o corpo do Vegeta, que é o último resquício dos Saiyajins antigos. Outro detalhe que eu gosto do Baby é o fato de que ele restituiu o povo dele, mas na verdade eles eram só fantoches. Não tinha mais como trazer o povo dele de volta, era literalmente um propósito vazio. E graças ao poder, o Baby se perde no próprio objetivo. Ele começa a destruir o próprio planeta que lutou tanto para restaurar. E ele até mesmo ataca o próprio povo, porque ficou entorpecido graças ao poder dos Saiyajins. Mas num geral, por incrível que pareça, o Baby não é cruel ou maldoso de fato. Ele não vai ficar fazendo maldade sem sentido ou aleatoriamente. Porém, ele é realmente mau caráter, ele é um vilão mesmo. Mas eu acho que o fato dele não ser realmente cruel acaba adicionando uma camada de carisma pro personagem. E é uma das razões pra galera gostar tanto dele. Mas enfim, concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar nos comentários. E comenta aí se você gostou desse estilo de vídeo, porque quem sabe talvez eu faça uma parte 2. Tem bastante vilão faltando nessa lista, mas eu preciso do apoio de vocês. E é claro também, talvez você esteja passando por uma fase ruim da sua vida. Talvez os dias não estejam fáceis e esteja difícil de se recuperar. Mas por favor, não use isso como desculpa para machucar os outros. Fazer o mal é fácil, mas não vai te trazer nenhuma recompensa verdadeira. E é por isso que eu quero que você fale com Deus, porque ele é o único que realmente pode te ajudar. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que Deus abençoe todos vocês, e valeu, falou e fui.